Bom dia, obrigado pela presença. Como eu falei, eu sou o Ederson, o pessoal me conhece também por Shine, o brilhante, dado o sobrenome. Essa aqui é a minha segunda Python Brasil. A minha primeira foi em 2011, eu vim como ouvinte. Fico feliz de agora estar como palestrante. Eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu, né, uma solução que a gente teve na Globo para mapear a nossa cloud. Aqui tem um pouco sobre meus contatos, nossa agenda. Um pouco da timeline da Globo. A partir de 2008, o time de telecom ele criou uma interface chamada CAD-VLAN. Ela foi feita em Python. Era uma interface simples, que tinha um input, os analistas de telecom poderiam cadastrar as configurações de rede, e isso era aplicado no equipamento. Então, evitava que o analista de telecom precisasse entrar no equipamento e aplicar determinadas configurações. Isso deu uma automação um pouquinho melhor para o time de telecom. Só que, em 2009, a diretoria da infra entende que tem que entregar os recursos de rede como um serviço, agregar valor, dar mais rapidez para os desenvolvedores poderem botar esses produtos o mais rápido possível. Então, se cria uma ferramenta chamada Orquestra. Era um virtualizador de recursos, criava rede, criava VM e usava algumas APIs. Então, o CAD-VLAN se torna uma API de rede. Em 2013, se começa testes com IaaS. Então, começa a testar o CloudStack, começa a testar o OpenStack e outros IaaS. Acaba se optando pelo CloudStack, que é feito em Java. Hoje, a comunidade da OpenStack é muito mais evoluída, muito mais madura, que é feita em Python, mas foi uma decisão de escolha de pegar o CloudStack, porque havia um suporte corporativo, uma decisão de negócio. Em 2014, também surge o nosso PAS, o Tsuru, que é o Open Source, que servia para dar para os desenvolvedores, além de serviço físico e serviço virtual, containers. E aí começa um problema. De 2014 a 2017, você começa a criar muitas APIs. A gente tem API de banco de dados, API de cache, API de DNS, todo o recurso que tu puder ter dentro da Globo como um serviço. Então, a gente tem dezenas de APIs que são feitas por equipes diferentes, tem contratos diferentes e tem partes de informações de recursos distribuídos. E aí entra um problema. O ambiente, everything as a service. Tudo como um serviço. Então, qual que é o problema? As entidades de TI da Globo elas não são sistematicamente mapeadas. Isso não gera valor para o cliente, tanto interno quanto externo. Alguns exemplos de alguns problemas que acontecem. Linhas de ACL não usadas. ACL é linha de liberação de filtro no switch, que permite que uma rede, um equipamento, acesse outro dentro da rede. Digamos que tu tenha um serviço, um servidor, que acesse um banco de dados. E esse servidor também acessa outro serviço. E por algum motivo, tu não precisa mais acessar um serviço. Só que tu não libera aquele acesso no switch. Boa parte das nossas liberações de ACL são feitas em switch físico. E usa a memória TCAM, memória cara. E alguns equipamentos de rede, eles não permitem upgrade. Então, mesmo que tu esteja disposto a pagar uma grana para atualizar, os equipamentos não permitem. Então, tu tem um recurso limitado. E se tu não usa com inteligência, tu acaba deixando causando muito impacto na empresa, porque tu não consegue, outras equipes não conseguem liberar acesso. Então, poder saber que não precisa mais daquele acesso é importante. Fazer uma análise de impacto. Saber que um servidor físico, ele virtualiza um banco de dados, virtualiza um servidor físico na mesma blade, e esses dois caras são usados por uma API. Se houver uma janela de manutenção nesse equipamento físico, ou, sei lá, ele pegar fogo, saber que o banco e o servidor físico vão estar fora, e como são usados por uma API, a API vai ser impactada, seja parcialmente ou totalmente. Outro tipo de análise. Saber que uma aplicação ela tem um balanceador, ela tem servidor físico 1, tem um servidor 1, um servidor 2. E esses dois servidores eles acessam uma API e um banco.
No final das contas, a tua aplicação acessa uma API e um banco. E saber que, se houver uma manutenção nessa API ou nesse banco, qual serviço vai ser impactado. E poder fazer um tracing disso, saber qual equipe ou qual outro serviço que usa essa aplicação vai ser impactado, caso a API e esse banco, lá no final, forem feitos alguma manutenção ou algum problema mesmo. Então, a solução é mapear o ambiente da Globo, né? Isso é óbvio, ganhar eficácia e tudo mais. Mas era um problema histórico, um problema de 13 anos da Globo de não conseguir mapear isso. Se tentava soluções de mercado, se tentava ver soluções pagas e caras, na cifra de milhões de reais, e não conseguia cobrir o ambiente da Globo, porque a gente não tem um ambiente homogêneo. A gente usa a parte Cloud Stack, tem coisas que é a nossa API feita em Python, outras coisas é feita em Go, tem coisas que é feita Puppet, outras usa Foreman, enfim, a gente tem um ambiente muito heterogêneo e que nenhuma solução do mercado resolvia, mesmo pagando. A gente teria um custo de desenvolvimento ainda em cima dessa solução paga. Então veio a ideia do Global Map. A ideia surge num Hack Day. A Globo tem um projeto a cada 3 meses que as equipes, as pessoas, elas podem sair do seu dia a dia e numa quinta e numa sexta fazer um projeto pessoal, um projeto que seja qualquer coisa, com a stack que quiser, com o time que quiser. Ali na stand da Globo a gente tem um videozinho que mostra como funciona o Hack Day. É uma coisa bem maneira da Globo. E num desses Hack Days, eu acabei conversando com algumas pessoas da infra e a gente montou um time. Tinha o X, tinha dev de front, tinha dev de back, e a gente, beleza, vamos tentar fazer isso, tentar resolver. No início a gente não sabia muito como fazer, que tentar resolver uma coisa, conseguir é um problema grande, né? Porque ninguém conseguiu, é uma coisa histórica. E a gente tenta um protótipo. A gente tenta levar para a banca para ser premiado e conseguir 20%, a gente acaba não conseguindo os 20%. Um projeto tão bom quanto o Global Map ganha. Então, a gente recorre a 2 gerentes da infra e vamos tentar botar isso em meta interna e levar esse projeto para frente. E foi o que aconteceu. 2 gerentes compraram a ideia e foi internalizado como meta. A gente muda todo o time e repensa toda a estrutura. Inicialmente, a gente tinha pensado com um Python e um Mongo e a gente muda para um banco de grafos utilizando o Python ainda. Algumas premissas que tinha que ter. Ele tinha que ajudar a reduzir o tempo de resposta. Os serviços e acessos tinham que estar disponível, tinha que dar proatividade e agilidade para as equipes, poder passar conhecimento atualizado. O que acontecia? Tu desenhava uma arquitetura no Dry.io, certo? Só que uma semana depois tinha uma mudança na arquitetura e todo o projeto era refeito. As VMs não existiam mais. Mudou a VM, mudou a arquitetura, e tinha que redesenhar e repassar o conhecimento. E isso atrapalha, né? Tu está gastando muito tempo fazendo isso e não conseguia se manter atualizado o conhecimento. E às vezes tu usa containers que é muito volátil. Então tu sobe a cada minuto tem uma coisa diferente e não consegue fazer isso via manualmente. Então, além disso, não tem necessidade de especialista, não poder precisar chamar um especialista, eu preciso saber o que meu serviço acessa, ou quem acessa o meu serviço. Não faz sentido pedir para isso. Mais sentido ir numa API ou num sistema e verificar todo o tracing, tudo que acessa e quem acessa esse recurso. Então, o Global Map é uma plataforma que mapeia de forma automática e integrada as relações de TI da Globo.com e disponibiliza isso numa API e numa interface. Mas o que é uma entidade de TI? A gente entende como uma entidade de TI é todo objeto que seja relevante para ser mapeado para Globo.com. Então, é um componente físico, um servidor, um rack virtual, uma VM, uma unit do PAS, lógico, pode ser um balanceamento L7, permissionamento, uma CL, permissionamento de LDAP, governança, processo, ou serviço de negócio. Então, qualquer camada, qualquer serviço que seja interessante mapear, pode ser feito. E o que é uma camada de visualização? Se a gente for tentar fazer uma analogia com o Google Maps. Então, tu tem a rua, e na rua tu tem a visão híbrida, tu pode ter a visão com mapa, com tráfego. É a mesma rua, só que camadas diferentes. Então, tem interesses diferentes. Da mesma forma, uma entidade de TI, um recurso, ele tem visões diferentes. Um servidor físico.
Para quem faz a virtualização, importa saber quais são as VMs daquele cara. Para a governança, saber de quem é o dono daquele serviço. Para redes, importa saber quais IPs que usa. Para SO, qual o DNS. Tudo o mesmo servidor, só que informações diferentes, pessoas diferentes, cargos diferentes. Um pouco da arquitetura. Então, aqui tem uma visão geral, tem escrita, leitura. Vou falar um pouco da escrita. Então, como é que eu jogo um dado, né? Beleza, eu falei de o que é o Global Map, o que ele faz, mas como é que eu vou botar um dado lá? Tem um chamado driver externo, mas o que é um driver externo? É uma aplicação, um script, qualquer coisa, feita em qualquer linguagem, onde tem uma lógica de negócio ali. Então, o dono do serviço que quer mapear alguma coisa, ele vai buscar de uma fonte, pode ser uma API, um CSV, um TXT. Ele vai pegar o dado, se precisar vai fazer um processamento, uma sumarização de dados, e vai jogar para o loader. Então, se ele quiser mapear alguma coisa, ele diz, eu tenho um objeto, ele vou apontar para tal ponto, para tal outro objeto. E joga para o loader. O loader ele tem uma API. Essa API, ela é assíncrona, recebe e joga para uma fila. Como a gente tem milhões de requests nessa API, fazer a assíncrona não ia funcionar muito. Então a gente joga uma média de 4 milhões de requests por dia nessa API. Então joga para uma fila, a fila fica acumulando e tem um worker que lê dessa fila e joga para a API do Global Map, que é onde tem um banco de grafos mesmo. Se tiver um problema, joga para uma fila de erro, que pode ser feito um troubleshooting ou uma retentativa de acordo com a necessidade. Então, na Globo, a gente tem uma camada de autenticação para evitar que uma aplicação jogue dados ou alguém jogue um dado errado. Então, tem uma camada de proteção e uma camada de cache na autenticação. E tem o ACS e ANAP, que são dois serviços também da cloud, mas como eles usam barramentos também, filas, por questão de arquitetura não fazia sentido consumir de uma fila para inserir numa outra fila para daí jogar no Global Map. Então, já que consumia da mesma fila, vamos criar dois clients em Python e instala dentro do loader e ele vai funcionar da mesma forma que o genérico. A parte da API. Ela também tem uma autenticação para evitar que os dados não sejam acessados por quem não deve e joga para um banco de grafos. A parte de leitura. Tem uma interface UI que é feita com React. Eu não sou front-end, então não tenho muitos detalhes para falar. Sei que é feita em React com Node. Ela também usa autenticação, usa Auth2 e usa cache para não precisar ficar batendo toda hora. E se alguém quiser utilizar, beleza, a interface, o API ela não é suficiente. Eu preciso tirar relatórios, né? Eu preciso fazer alguma coisa, ou usar um sistema a partir desse dado para gerar valor. Então, tu pode criar um client em qualquer linguagem, ou até num corpo da vida, e consumir da API. Alguns contratos para saber como funciona. Então, o Global Map ele tem ideia de documento. Então, o documento é o mapeamento que eu falei antes. É o recurso físico, lógico, qualquer coisa que seja relevante para mapear. E a edge é a relação entre esses dois documentos. Por exemplo, um servidor, dois servidores, seria um documento. E a edge seria o acesso. Então, esse servidor acessa o servidor 1, acessa o servidor 2. Então, a gente pode ver ali a diferença. Esse é o contrato base, que tem um ID único, que pode ser um ID interno do sistema. Tem um name para nomenclatura, só para conseguir achar. E um provider. A chave única do documento é o provider, porque digamos que tu tem um ambiente de QA e prod e tu queira mapear os dois no mesmo sistema. Só que, eventualmente, como são bases diferentes, os IDs podem repetir. Então, para evitar que um documento sobrescreva outro que não deveria, então tu tem a ideia do provider ID, que é a junção dos dois é o ID único do documento em todo a tabela de servidores, por exemplo.
e tu tem a propriedade de from to que tu diz, eu quero apontar esse cara para esse cara aqui. E feito isso, tu pode jogar na API. O legal do Global Map é que tu pode jogar primeiro a relação antes do servidor. Por quê? Como eu falei, a gente tem muitos sistemas na Globo. Só que tem sistemas que são assíncronos, outros não são assíncronos. Uns funcionam com API, outros funcionam com TXT, outros funcionam são sistemas que a gente consegue dar manutenção, que consegue ler de uma fila. Outros é um sistema que já está pronto, tu não consegue fazer nada, só consegue fazer pooling na API. Então, é um ambiente bem heterogêneo e se tivesse constraints, que eu não conseguiria jogar primeiro a ligação antes dos objetos ligados, a ser linkados, iria impedir o funcionamento da ferramenta. Então, dessa forma, a sincronicidade e não precisar de constraints facilita o Global Map existir. Como é que eu crio? Então, tu diz uma operação, quero criar esse documento. Encapsula dentro do elemento, que é o contrato que eu falei anterior. Quero atualizar. Mesma coisa, só que uma chave única para dizer que é aquele documento. Para fazer uma atualização parcial, acontece isso. Às vezes, tu tem uma informação, um servidor, só que os IPs vêm de uma base, as informações de dono vêm de outra base, e as informações sobre uma VM vêm de outra base. É o mesmo dado sendo alimentado por 3 fontes diferentes. Eles se complementam para ter uma informação complementar. Ficou meio ambíguo essa coisa, mas... Ou quero deletar um objeto, quero que saia da base. Então, com essas operações, tu consegue criar, atualizar parcialmente, ou deletar um objeto. Aqui tem um exemplo. Quero criar uma talk do tipo collection, com tal dado ali, e ele vai criar na API. Alguns dados técnicos, tudo usando Python 3.6. A gente roda com Tsuru, a API. Então, o Tsuru é nosso PAS, poderia ser rodado no Heroku da vida, sem problema nenhum. E vou mostrar aqui funcionando. Está funcionando no Docker, tá? Então, eu subi todo o projeto, ele é open source. Eu subi ele todo em Docker, então tu consegue subir todo a stack dele no Docker, com make setup, ele vai subir tudo e vai estar funcionando a interface, a API, a fila, toda a parte que precisa para poder testar, eu quero brincar. E como ele é feito de forma genérica e dinâmica, ele pode ser usado em qualquer lugar. Eu quero usar na minha empresa, não são dados de infra, são dados de produtos. Consigo. Quero usar na minha faculdade, tem umas informações aqui que eu quero linkar. Dá para usar também. Então, a ideia do projeto era poder fazer uma coisa maneira, que desse para resolver o problema da Globo, mas que desse para contribuir à comunidade. Porque eu estava vendo, não existia, pelo menos, a gente não tinha encontrado nada, tanto solução open source ou de mercado, que resolvesse esse problema. Então, vamos dar para a comunidade uma parada que dá para ajudar outras pessoas, outras empresas, o que for. Aqui a interface está vazia, significa que o banco está zerado, não existe nada. Não existe os grafos, não existe as collections, e não existe nenhum dado inserido. Vou inserir aqui, via API. Inserir uma camada de balanceamento, uma camada de rede, uma camada de segurança, e tabelas de rede, tabela de VIP e tabela de VM. Feito. Essa inserção ali, ele vai jogar para o loader, para a API do loader. O worker já está funcionando. Então, em questões de segundos, os meus dados estão aqui. Então, passou pela API do loader, o worker consumiu da fila e jogou para a API. E eu tenho a relação. Então, eu tenho um VIP que tem uma VM. Essa VM ela está no mesmo VIP, então tu consegue ver o relacionamento de ida e de volta. Essa VM ela tem IPs, então aqui.
camada de segurança, eu sei que essa VM ela acessa esse VIP, essa outra VM, na porta 3306. Essa VM ela tem uma rede, eu consigo informações dela. Então, são poucos dados que eu fiz aqui só para demonstrar, mas qualquer relação, qualquer dado que eu queira inserir, tanto ao objeto quanto à entidade relacionada, tem propriedades que podem ser usadas para documentar, para usar para outra base. Então, eu consigo, num único sistema, centralizar todas as informações da nossa cloud. Então, se a gente está indo agora a coisas da Amazon, a gente tem coisa da parte em coisas em CloudStack, vendo questões da OpenStack, outras que não estão nem no parque desses dois, que são coisas feitas pela Globo. Então, num ambiente bem heterogêneo, em uma cloud híbrida, a gente consegue mapear todos os recursos e dar agilidade agora. Então, a gente consegue ter um custeio, uma governança muito melhor do que tinha antes, graças a essa ferramenta aqui. Sobre o projeto, como eu falei, ele é open source, tem o link dele aqui, github.globo.com/globomap. Ali com ele tu tem já está documentado como fazer o make setup e subir todos os projetos, porque tem os subprojetos, né? A parte da API, a parte do loader, a parte da interface são projetos que trabalham em linguagens diferentes. Então, se alguém quiser contribuir, quer brincar, tá livre. Tem meus dados aqui de contato. E temos vagas, contratamos, tanto em Porto Alegre quanto no Rio de Janeiro. E se alguém quiser contribuir com outro projeto ou quiser usar, a gente tem dezenas de projetos muito legais, como o Mauro falou antes, do banco de dados, do Tsuru, do Megadraft. Tem projetos de todas as linguagens e para todo mundo. Era isso. Obrigado, pessoal. Tem tempo para pergunta?